bombardeio russo atingiu na madrugada desta sexta-feira a região da central nuclear de Zaporizhia. Ela é a maior usina da Europa, localizada na Ucrânia. Houve um incêndio em um prédio onde os funcionários da usina eram treinados de acordo com o porta-voz dessa usina mesmo. Zaporizhia foi construída entre 1984 e 1985 e é a maior usina nuclear da Europa. A gente vai falar sobre esse assunto com o Chico Whittaker, membro da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, integrante da Comissão Brasileira Justiça e Paz, cofundador do Fórum Social Mundial. Chico, bom dia, prazer em revê-lo. A gente que conversou no início da semana, você fez o alerta aqui nesse jornal, no Jornal Brasil Atual, transmitido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, sobre o perigo que as usinas nucleares ali na Ucrânia estavam representando neste conflito com a Rússia. E aí, ontem, mas já na madrugada de sexta-feira, lá na Ucrânia, houve esse ataque, e a gente já conversamos ontem à noite, inclusive, e o Chico se prontificou rapidamente a estar aqui no jornal para falar, para explicar o que isso representa, não é, Chico? Enfim, os russos conseguiram tomar esse complexo, o incêndio foi controlado, e existiu a informação contra informação inicialmente de que níveis de radiação estavam aumentando, depois que não. Enfim, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, disse que não houve, né, mudança nesses níveis de radiação. Enfim, como é que você tem acompanhado, né, desde ontem à noite aqui no Brasil e essa madrugada, e agora você pode nos relatar qual que é a sua impressão em relação a esse ataque, Chico? Ok. Bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Estamos aí tentando entender o que está acontecendo, porque é impressionante, as notícias vêm, todos os tipos e tal, e, em geral, bastante confusas digamos, inexatas. Porque as pessoas que falam não sabem exatamente o que é isso, e daí falam coisas que... Então, a primeira coisa que se levanta assim, rapidamente, elevando o nível de radiação. Não tem esse problema, no caso concreto. O nível de radiação se eleva quando as partículas radioativas estão já ali no terreno. No caso concreto, elas estão dentro do reator e estão dentro da piscina de combustível usado. Quer dizer, isso, no caso concreto, não foi atingido. Veio a notícia de Chernobyl, que tinha sido ocupada, elevada. Aí é diferente. Porque Chernobyl tem em torno dela um território grande que está, digamos, infestado de partículas radioativas, da explosão que houve com a usina. Então, isso vai ficar muitos anos interditado à presença humana, porque o chão, a vegetação, os prédios, está tudo cheio de partículas radioativas assim por ali. Inclusive, quando a gente vai até lá e visita os locais próximos, no caso de Fukushima, agora mais recentemente, a gente tem que ir vestido de todo um uniforme aí, e inclusive nos dão, digamos, instruções de tomar cuidado com o vento, né? Você não pode o vento levanta a poeira e, levantando a poeira, te leva, digamos, partículas radioativas. Isso é o chamado da radiação que está ali solta. Então, no caso de Chernobyl, o que aconteceu? Entraram caminhões pesados nesse terreno interditado. Então, isso revolveu a terra que estava por lá e, obviamente, elevou um pouco o nível de radiação. Mas no caso dessa usina, ainda está longe disso. Quer dizer, não aconteceu nenhuma dispersão de elementos radioativos. Foi uns foguetes, aliás, os vídeos mostram bem isso, uns foguetes dirigidos diretamente a um prédio que está no complexo das usinas e longe dos reatores. Ali tem 5 ou 6 reatores naquela usina, está longe dos reatores, ou está no complexo. E aí pegou fogo no prédio, já a notícia de que o fogo já foi debelado, já não tem mais incêndio, e pronto, parou aquilo. Não se atingiu
graças a Deus, com nenhum foguete, nem a usina, nem o combustível usado. Isso para explicar um pouco para as pessoas. As usinas funcionam, o funcionamento delas é feito com átomos de urânio que é radioativo. E o urânio, na usina, ele é cindido, os átomos são cindidos, e a fissão do urânio provoca muito calor. Esse calor é uma coisa, inclusive, as pessoas não imaginam que a eletricidade produzida nas usinas, imaginam que a eletricidade venha da energia atômica, não há que ver. É uma autêntica loucura isso aí. A energia atômica nas usinas nucleares para a produção de eletricidade serve para produzir calor. O calor, a fissão dos átomos de urânio. O calor esquenta a água no próprio receptáculo do reator que está cindindo os átomos. Essa água quente se transforma em vapor, então todo o sistema lá, para esse vapor fortíssimo, quentíssimo, esse vapor é conduzido sob pressão numa tubulação, essa tubulação vai até as chamadas como é que chama aqui? Fica rodando lá, como na bicicletinha da gente que roda o dínamo, fica rodando lá na usina, e essa frição das turbinas que são rodadas é que produz eletricidade. Então é longo o caminho para chegar a coisa. Agora, o problema delas é que esse calor, enquanto nas usinas termoelétricas outras se obtém esse calor com diesel, se obtém calor com carvão, com o que seja para esquentar água, tiveram essa genial ideia, totalmente louca, mas é porque, no fundo, o problema não é bem produzir eletricidade. Produzir eletricidade é só um pretexto para ter usina. O que se pretende com usina é dominar a tecnologia da fissão do urânio, que pode ser usada não para esquentar água, mas para bomba atômica. Então, está muito ligado. A usina existe por causa da bomba. Aliás, o presidente francês falou agora mesmo, não existe nuclear civil sem nuclear militar, não existe nuclear militar sem nuclear civil. As duas coisas estão ligadas. Então, no fundo, essa história de produzir eletricidade com usina de energia nuclear é só um pretextozinho para continuar a dominar a tecnologia. E a tecnologia de fissão de urânio é a que permite fazer bomba em que uma quantidade de urânio muito maior do que na usina, porque muito maior no sentido de enriquecimento, urânio mais urânio físsil. Numa bomba é 80%, 90% da massa. Numa usina é 3%, 4%. Mas, de qualquer maneira, o perigo dela é que aquele material que está ali dentro do reator trabalhando já é muito grande. É 1 tonelada cada carga de usina, 1 tonelada de átomos desse tipo. E aí, então, por exemplo, se cai um foguete no coração, ele é ultra protegido, está dentro de uma coisa de aço, mais concreto, dentro de um prédio de concreto, até uma discussão qual é a espessura da parede que tem que ter esse prédio. Passando, umas loucurinhas brasileiras. A espessura atualmente recomendada no mundo é 1,5 metro de parede, no prédio dentro do qual está o reator. Aqui no Brasil, é 60 centímetros. Tá bom. Angra 2 é 60, Angra 3 vai ser 60, está sendo 60, ou seja, uma loucura. Bem, o fato é que, então, dentro desse prédio, tudo muito protegido, está ali. Agora, se por acaso cai um avião, que é o grande medo que eles têm, ou uma bomba, ou um foguete, alguma coisa, cai nesse lugar, e essa tonelada de átomos de urânio que estão lá, de partículas de urânio que estão lá, soltar, aí é o desastre. Porque aí dispersa a partícula radioativa por todo lado. No caso de Chernobyl, quando explodiu,
a nuvem radioativa que se criou subiu, né, e se espalhou na Europa inteirinha. Inclusive, uma usina dessa, e se acontecesse uma coisa desse tipo, Deus nos guarde, porque nós estamos longe, mas assim mesmo somos atingidos. Quando Chernobyl explodiu e saiu a nuvem foi para vários lugares. Inclusive, nós temos uma historinha aqui do Brasil que comprou leite da Irlanda e depois se descobriu que esse leite era radioativo. Por quê? Porque a nuvem chegou na Irlanda. Chegou na Irlanda digamos, transformou as vacas, atingiu as vacas, atingiu o leite delas e a leite de lá saiu radioativo. Então, é uma coisa muito, muito ampla. Se acontecer, como é grande essa usina, são 5 usinas, 5 reatores ou 6, não sei, se acontecer uma coisa disso, toda a região ali vai ficar infestada, vai ficar, digamos, radioativa. E aí, então, não tem nem como escapar. Você tem que sair de lá e sair antes de ser contaminado. Antes de ser contaminado, porque na hora que foi, aí está frito. Agora, a contaminação, inclusive, ela pode pegar na pele da gente, entrar, etc., mas a pior é que a gente se contamina respirando e comendo coisas que estão radioativas. Aí, se esses elementos radioativos entram dentro do corpo da gente, aí é só esperar o tempo passar, porque é o câncer, é tudo que vai aparecer, não tem mais remédio, não dá para tirar. São partículas invisíveis, incolores, que a gente não vê. Então, não vê quando tem, só sabe que ela entrou, sabe que veio. Então, esse é o grande risco. É como uma bombinha daquelas que estão soltando lá em guerra, né? Uma bomba dessas atinja um dos reatores que está lá. E esse reator abrir a barriga dele e ele espalhar. Isso é um tipo. Outro tipo, que é também perigoso, que é mais fácil de acontecer, que aconteceu em Fukushima, por exemplo, é o seguinte: como é muito quente aquele sistema, tem que manter aquilo dentro de certos limites de calor e de pressão. Para isso tem 1000 mecanismos e tal, para diminuir o número de átomos que estão se fissionando, etc. Mas o que provoca a explosão, que falam, vai explodir a usina, é a elevação do calor dele. E para isso, elas são refrigeradas permanentemente. Então, são todas ultra equipadas. Por exemplo, ontem eu vi um noticiário que dizia: não, eles têm motores diesel para refrigerar, e deve ter mais de um, claro. Toda usina tem pelo menos 2 motores diesel. Por que motor diesel? Porque se cortar a eletricidade, ele pode funcionar. Então, já é um cuidado. Motor diesel para refrigerar a usina, se por acaso não se conseguir parar o sistema de fissão e continuar a aumentar o calor e até a explosão. A explosão também se dá por outros fenômenos físicos, químicos, lá, de criação de hidrogênio, que é extremamente inflamável e explosivo. É outro tipo de explosão. Mas, de qualquer maneira, essas explosões é que precisam evitar que aconteçam. Em Fukushima, por exemplo, o que aconteceu lá? Veio um tsunami, terremoto, o tsunami entrou pelas usinas todas e levou de rodão os tais motores diesel de refrigeração. Agora, detalhe, a coisa ele tem que tomar tanto cuidado que ele tem sempre 2 motores e de marcas diferentes, de tipos diferentes, porque se dá um defeito num, não pode repetir o defeito no outro. Então, para garantir, são sempre de tipos diferentes. Então, esses reatores... Agora, o perigo ainda maior é que as usinas, ao funcionarem, elas vão quebrando átomos de urânio, os átomos que são quebráveis, e vão produzindo esse calor. Mas tem dentro da usina outros átomos de urânio que não são quebráveis, mas são transformáveis, sistema do nêutron que entra lá, não vou entrar nesse detalhe, são transformáveis num outro elemento radioativo muito mais radioativo que o urânio, que é o plutônio, que se verificou que esse é o melhor combustível para bombas atômicas. Fizeram, inclusive, um teste. Hiroshima fizeram uma bomba com urânio.
Nagasaki. Logo depois foi para ver se era tão bom também o outro elemento radioativo que se chama plutônio, que foi usado lá em Nagasaki. Provou que é o melhor. Então, é outro objetivo de ter usina, é produzir plutônio, é um subproduto da eletricidade. Produz eletricidade e produz plutônio. E esse plutônio também, que é o combustível usado, está no combustível usado das usinas, esse também vai permanentemente, continua se cindindo naturalmente e produzindo calor. Então, ele tem que ser guardado, o combustível usado, guardado em piscinas permanentemente refrigeradas, para não se levar demais o calor e levar, inclusive, a explosão. Então, essas piscinas são outro elemento perigosíssimo. Quer dizer, a gente fala, pegou o reator. Não! E se pegar a usina, se pegar a piscina, lá em Fukushima, o maior medo que eles tinham era que, agora falam, não, mas as usinas agora de Chernobyl, lá desse lugar, lá da Ucrânia, só uma estava funcionando. Não interessa só uma funcionando. O fato é que o reator parado tem um montão de átomo como é que chama? De urânio ali. E, além disso, tem a famosa piscina, o combustível usado. Então, lá em Fukushima, eles tinham medo do número 4 deles, que a piscina estava lotada de elemento radioativo e poderia ser atingida também pelo sistema de refrigeração que parasse. Ou seja, é muito complexo esse negócio, muito complicado, e por isso mesmo muito perigoso, que falha humana se combina com falha de equipamento, se combina com falha elementos naturais. Por isso é que se diz, são falhas, inclusive, que se combinam várias, múltiplas, que não dá para controlar. E é tudo muito rápido, assim, questão de 1, 2 segundos, já passou de uma coisa para outra. Então, esse é o risco dessas usinas lá na Ucrânia. Eles têm 15 usinas espalhadas pelo país. E parece que em 4 grandes locais. Mas tem 15 reatores espalhados pelo país. Então, em cada lugar desses, pode acontecer uma briga desse tipo. Uma bombinha, um foguetinho, vai ou para o reator ou para a piscina. Mas, por enquanto, graças a Deus, podemos ficar descansados, que não atingiu nada disso. Um predinho lá pegou fogo e, evidentemente, a Agência Internacional de Energia Atômica já está lá de olho, porque ela sabe o risco que é isso aí e está tentando evitar. Eles têm que primeiro parar a guerra, pelo menos aquele trechinho, ali não tem guerra, quer dizer, aqui não, aqui é tudo paz, né? Aqui não tem guerra porque não queremos foguetes escapem e vai um para o reator ou vai um para a piscina. Aí e até o ministro da Ucrânia falou vai ser 10 vezes pior do que Chernobyl. Porque é muito maior a usina, muito mais elemento radioativo, e é uma espalhação, se der uma espalhação, ai meu Deus, coitados dos ucranianos, não só dos ucranianos, mas a própria Rússia e toda a Europa. Por isso é que o pessoal diz, se a Rússia fizer uma coisa dessa, o que ela está controlando? Porque ela está querendo controlar a produção de eletricidade. Mas ela está querendo controlar numa coisa que produz eletricidade que é perigosíssima. E tem gente que já falou, isso é um tiro no pé. Porque quem vai perder com isso vai ser toda a Europa. E a Rússia ali pertinho, em primeiro lugar, que vai receber dispersão de elemento radioativo, como aconteceu em Chernobyl. Ou seja, é perigoso, é trágico se acontecer alguma coisa, por isso, por favor, parem toda a guerra, que é isso que nós precisamos, parar essa história, fazer negociação de paz para parar a guerra, e se não der para parar a guerra inteira, para naqueles trechinhos, digamos, uns territóriozinhos sagrados. Nessa negociação de paz, até a Ucrânia podia dizer, olha, nós vamos fechar a usina como produtora de eletricidade, mas não pode fechar a usina como ela está cheia ela tem que ser mantida refrigerada, então não dá para fechar e ir para casa, tem que manter controlada, só deixa de produzir eletricidade,
mas mantém controlada, porque se não controlar, é a explosão. E a explosão é a dispersão de elementos radioativos, a dispersão de elementos radioativos é a morte que se espalha por todo um enorme território. No caso de Chernobyl, já tem não sei quantos quilômetros quadrados cercados. O caso de Fukushima, a mesma coisa. Onde tem a usina que explodiu, é território que ficou, digamos que ficou não sagrado, ao contrário, ficou proibido, território proibido para a gente e para atividades. É isso, não sei se isso, digamos, deixa as pessoas mais calmas, mas não fiquemos calminhos, não, porque o perigo está aí. É diferente do perigo da guerra nuclear, é outra coisa. A guerra nuclear é usar bomba mesmo, mas isso eu acho que nós estamos loucos no mundo, mas não tão loucos assim, que a guerra nuclear acaba o mundo. Somente. Eu falei no programa anterior uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Na Rússia, eles têm uma bombinha deles atômica, que eles chamam Satan II, que ela sozinha destrói a França inteira. Você vê o nível do que é uma guerra nuclear. Então, Deus nos guarde disso. Tá certo, Chico. A gente agradece muito aqui a sua participação, de esclarecer em relação a esse ataque nessa usina nuclear na Ucrânia. Muitíssimo obrigada. Forte abraço, Chico. Até mais. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero ter sido útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Ok, falamos aqui com o Chico Whittaker, ele que é membro da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.